Minha querida irmã, gente de Deus, gente linda e abençoada, gente que Deus ama, gente separada, comprada, lavada, redimida pelo sangue justificador, purificador, regenerador. Gente que tem o coração aberto, gente que tem a alma límpida, que se entrega dentro de um ambiente de fé, de adoração, de amor, de integridade, de expressão. Não é mesmo Marcos, irmã Lília, Soraildes, aleluia, louvado seja Deus, sejam bem-vindos para este momento de fé, momento de palavra, momento de adoração, momento de reflexão. Chegamos na sexta-feira, exatamente, nós estamos passando por esse período tão oportuno, tão abençoador, que é o período dos 21 dias de jejum. Nós estamos na primeira semana e no 5º capítulo, e hoje nós estaremos falando sobre a restituição do propósito divino. Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos dado graça sobre graça, amor sobre amor. Há um crescimento espiritual tremendo. As noites, das 19 às 20 horas, num ambiente de fé e de adoração e oração, no prédio da igreja, o Senhor tem trazido revelações, libertações, dado caminho, dado direção, tem sido poderoso, poderoso. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Quero, neste momento, orar a Deus, colocando este nosso tempo de fé diante do Senhor. Querido Pai, nós nos colocamos neste exato momento dentro do lar, da casa, do ambiente, através desse receptor, e sabemos perfeitamente que esse veículo de transmissão da Tua Palavra, ele tem sido muito útil, muito importante, e nós te louvamos pela possibilidade de cada irmão, cada irmã ter este aparelho, estar sintonizado, fazer deste ambiente um ambiente da fé. Utilizamos-nos, ó Deus, deste espaço para adoração e reconhecimento do Teu nome. Quero também, Senhor, te agradecer pelo sangue de Jesus Cristo que nos justificou. A obra na cruz do Calvário nos deu o direito de nos tornarmos filhos e filhas, co-cidadãos dos céus, co-herdeiros, mediante Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Pai, nós te agradecemos por nos amar indiferente de toda e qualquer situação ou circunstância. O Senhor nos enxergou, bateu a porta do nosso coração e nós fomos impulsionados e reconhecemos de que sem o Senhor não seríamos nada nesta terra. E o Senhor nos deu o direito de nos tornarmos filhos. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, o Senhor nos tomou pela mão, o Senhor nos levou ao teu regaço, o Senhor nos deu o colo, o Senhor nos afagou, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos amou, o Senhor nos abençoou, o Senhor é Deus, o nosso Deus, a nossa única expressão de gratidão, diz respeito aos céus, ao Senhor. Muito obrigado e obrigado mesmo. Para a honra e glória e louvor do teu nome, aqui estamos nós, pois queremos fazer tão somente a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Meu coração está extremamente alegre. Glória a Deus. Estou aqui com uma camiseta. Pastor Naur Pedrosa, ele tem um livro, inclusive, com este nome, né? A Jornada de um Homem. O propósito pelo qual Deus criou o homem, né? O homem como referência, como ponto de partida, algo assim muito precioso. Se você puder adquirir esse livro, adquira, e fez parte exatamente a conferência que nós tivemos da Vinha Internacional no ano passado, e depois nós fomos para este evento só para homens, né? A Jornada de um Homem, conferência só para homens, desculpe aí, uma conferência que aconteceu em Goiânia, só para homens. Amém? Pois bem, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículos 26 até o versículo 30. Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pastor, novamente sim.
É muito importante como a Bíblia ela é uma expressão forte e poderosa, e nós estaremos aqui mais uma vez lendo o mesmo texto. E nós iremos agora com um outro tema na sequência e extraindo desta fonte inesgotável que é a palavra. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Ele lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora os versículos 15, 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerá. Pois bem, nós estamos com este livro, que é o livro escrito pelo pastor Wilson, nosso supervisor da Vinha São Paulo, Restituição de A a Z, é a grande bênção da nova aliança. E este é o ano da restituição, e nós estamos nos 21 dias de jejum fazendo esta devocional. E o livro ele tem uma sequência. Então, depois de Deus mostrar para nós, através do primeiro dia de jejum, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, nós fomos criados conforme a imagem e semelhança do Senhor, e razão pela qual nós passamos a ter um valor inestimável. E esta alma passa a ter também um referencial que é Jesus. Logo, a imagem gera domínio, porque Cristo está em nós. E nós corremos a carreira que nos está proposta. E depois o Senhor nos abençoou. A live de ontem, a reflexão de ontem, o Senhor nos deu o direito de viver sob o efeito da bênção. Já fomos abençoados. Pois bem, e agora o Senhor nos dá um propósito na condição de seres humanos. Aquilo que ele criou para um propósito. Nós fomos gerados para um propósito. Nós somos formados para um propósito. Aqui tem uma sequência. Então você precisa de estar sintonizado a esta sequência. Eu tenho aí as lives, você que ainda não leu ou não assistiu, assista. Isso vai dar para você uma possibilidade de avançar um pouco mais. E aí o meu pedido também é que você compartilhe esta live para que outras pessoas também alcancem, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas vivam um momento de palavra, de fé, de amor, de bondade, de segurança, de firmeza, assim como todos nós temos vivido para a glória do Senhor. Vamos prosseguindo aqui então. Veja que o berço da alma está sendo construído para que a alma seja amparada, protegida e assim cresça e enriqueça para toda a eternidade. O propósito está claramente definido. Ela deve se reproduzir, multiplicar-se, gerar outras almas. A partir desta definição, podemos concluir algumas coisas. Isto é, a
quando o Senhor Deus fez o ser humano, está aqui, o Senhor, ao criar, ele deixou muito claro, versículos 26, aí agora façamos os seres humanos que serão como nós, que se aparecerão conosco, isto é, que tenham a nossa imagem, a nossa semelhança, e eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com ele. E os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: quando Deus abençoou o ser humano, a bênção ela teve uma sequência. É isso que eu volto aqui para a palavra para chamar a sua atenção. A bênção tem uma sequência. Quando o Senhor abençoou, foi o que nós vivemos ontem. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, esta bênção tem uma sequência. Esta bênção não está sem significado, ela não está sem efeito. Eu preciso de vivenciar a bênção. Eu vivencio esta bênção quando eu estou desfrutando disso. Tenho muitos filhos. Versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis. Tenho muitos filhos. Espalhe-se por toda a terra e domine. Então, antes de dominar, você precisa de entender que você precisa de ter filhos. Agora, vamos aqui refletir algo dentro do reino, que é o reino espiritual. Nós não estamos tratando de algo físico, porque nós nos tornamos seres espirituais. A partir da obra do Calvário, a partir do momento que nós fomos gerados, nós nascemos novamente, nascemos da água e do Espírito, nós passamos a fazer parte da eternidade. A eternidade, ela tem o seu ambiente espiritual. João 4, 23 e 24 diz que a Deus se adora em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e espírito puro. Nós nos tornamos seres espirituais, nós somos gerados novamente, nós apenas estamos neste corpo. A nossa alma, ela faz parte deste reino. No nosso espírito habita o Espírito de Deus. Então nós precisamos gerar filhos e filhas para o Senhor. Você consegue aqui entender? Então, GVC, gerar vidas em Cristo, é este o nosso propósito. Nascemos e surgimos e existimos enquanto igreja com este propósito. Então vamos, a partir dessa definição, concluir algumas coisas. Primeiro, a alma precisa de um foco, de um objetivo, saber exatamente a razão pela qual ela foi criada. Eu e você não podemos viver sem alvos. Nós temos que ter uma direção. Não fomos criados para viver sem rumo. Isso nos faria um mal enorme. É uma necessidade da alma frutificar, uma alma frutífera, um ser frutífero, uma árvore que produz fruto, uma vinha que tem, de fato, os seus vinhateiros com alegria, os seus vinicultores com alegria e colhendo os seus frutos. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! É uma necessidade da alma frutificar, prosperar, estar envolvida em uma missão. Desta forma, você vai compreender melhor o porquê que o diabo trabalha tanto para que o filho ou filha de Deus fique inativo em sua nova vida cristã. Isto é, você nasceu de novo e você faz parte da família de Deus. Você faz parte do reino de Deus. E Deus tem um propósito: fazer com que nós nos tornemos a cada dia cada vez mais parecidos com o irmão mais velho. E ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E João capítulo 17, na conclusão de seu ministério, ele estava prestando contas a Deus. Ele simplesmente disse de que nenhum daqueles que o Senhor o deu, ele se perdeu. Isto é, nenhum dos discípulos, nenhum dos filhos que Deus deu a ele se perdeu. Então, eu quero que você entenda que foi gerado dentro de nós esse sentimento de gerar filhos, de produzir filhos, de alcançar vidas, de alcançar almas. E isto é obra do Espírito Santo, porque Jesus está em nós, a palavra de Cristo habita em nós. Então nós precisamos
de fazer com que isso aconteça. Quando isso não está acontecendo, são distrações deste mundo. Eu perdi o foco, eu estou entretido com coisas que não diz respeito à eternidade. O diabo está colocando sutilezas, colocando situações, colocando distrações, fazendo com que eu desvie o meu olhar, eu perca o meu foco, eu não alcance o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu fui salvo, agora eu preciso de tornar-me vencedor, e o vencedor é aquele que cumpre o propósito de Deus. Então, dessa forma, você vai compreender melhor o porquê o diabo trabalha tanto para que o filho ou filha de Deus fique inativo, improdutivo em sua nova vida cristã. Pois bem, o alvo do diabo é impedir a edificação do berço para que a sua alma não se desenvolva. Você precisa disso no Senhor, precisa de compreender. Então, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 seguintes, o apóstolo São Paulo, falando à igreja, ele estava dizendo o seguinte, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso de ter consciência de que, diuturnamente, como disse Pedro, de que o diabo, ele anda ao nosso derredor, não ao redor, bramando e uivando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, eu preciso de resistir ao diabo, porque ele vai fugir. E eu resisto exatamente olhando, atentando através da oração, da adoração, da comunhão, da leitura da palavra, do congregar, do estar com o Senhor, de manter o meu foco, de entender o alvo proposto, porque o Senhor quer que eu frutifique. Eu vou rechaçando, rejeitando, matando a carne, eliminando exatamente estas forças opositoras. E eu vou guerreando mediante a obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, declarando: o sangue de Jesus me justificou, me salvou, e eu fui levantado por Cristo com um santo propósito nesta terra. Vou deixando de lado todo o embaraço, todo o pecado que de tão perto me rodeia. Eu vou correndo com paciência a carreira que me está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Este é o nosso propósito. E aí, obviamente, você tem alguém para ser colocado na sua lista de oração, na sua lista de jejum, e por esta pessoa você vai estar orando, vai estar jejuando, você vai estar santificando. Esta pessoa já sabe, porque você deve falar com ela. Diga para ela: estou orando, estou jejuando por você. Não deixe absolutamente que nada impeça este propósito de Deus, em sua vida. Pois bem, não perca o seu foco. Segundo, veja o privilégio que Deus nos concedeu, participar do crescimento da sua própria família. Quando, na eternidade passada, Deus resolveu aumentar a sua família, Pai, Filho e Espírito Santo, de todos os seres criados neste universo, vou usar esta expressão, neste universo, Deus simplesmente nos colocou, através dos nossos pais lá no Éden. Por isso que estamos lendo o livro de Gênesis, na formação, na criação, ele nos colocou para sermos os seus prepostos, os seus representantes aqui na Terra. Façamos o ser humano conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isto é, que eles sejam parecidos a nós. Isto é, aqui tem uma extensão da família de Deus. E nós nos tornamos família, nós nos tornamos corpo, Cristo é o cabeça. Então é um privilégio você parar e refletir onde você foi inserido, onde eu fui inserido, onde nós estamos, a que grupo pertencemos, aleluia, nenhum outro ser se assemelha a nós. E olha que você começa a presenciar como é lindo o mar, como é lindo o universo, como é lindo a vegetação, as aves, os animais, a beleza
da qual nós estamos envolvidos, e o Senhor nos fez diferenciados. Nós somos a coroa da criação. Isto é muito belo. Então, enxergue a partir da ótica divina, dentro do propósito do Senhor. Então, Ele nos deu o privilégio de fazermos parte da sua família, mas para sermos cooperadores do Senhor, no crescimento da família. Então, eu preciso fazer com que esta família aumente. Ele deu a ordem: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Eu quero ir para o céu, mas não quero ir sozinho. E lá no céu eu não vou estar levando o meu caminhão cheio de mudança, não é isso? Lá no céu eu não vou estar levando a minha roupa, não vou estar levando a minha casa, não vou estar levando o meu carro, não vou estar levando bem algum, a não ser vidas, a não ser almas. Uma pessoa que entendeu e que compreendeu o propósito de Deus, ele é apaixonado pelo reino. Ele está apaixonado em comer e beber exatamente a comida que o Papai do Céu lhe reservou. Assim disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isto é, eu sei exatamente de onde eu vim, onde estou e para onde eu estou indo. Esta é uma alegria, esta é uma felicidade. Louvado seja Deus. Terceiro, qualquer propósito no qual eu me envolva que não resulte em me multiplicar é distração do inferno e vai me prejudicar eternamente em alguma medida. Então, você, lendo a palavra de Deus, você vai enxergar o tempo todo, nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, ele mostrando, você não vê Jesus estático, você não vê Jesus parado, você não vê Jesus simplesmente adormecido, estou cansado, preciso de tirar férias, vou ter uma folga. Você não encontra em Jesus Cristo, mas em constante movimento, entende? Em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, em busca das almas que estavam sobrecarregadas, cansadas, oprimidas, em busca daquelas vidas que estavam marginalizadas, pisoteadas pelos sistemas, tanto político como também religioso, social, cultural, econômico, mas Jesus estendendo as mãos, dando pão, dando alimento, dando, de fato, vestuário. Um dos textos clássicos que a gente consegue encontrar é aquele de Marcos, capítulo 5, do endemoniado gadareno, porque ele não vivia com a família, vivia nos sepulcros, ele vivia isolado, com uma carga de demônios, que tinha uma legião de demônios, 6.000 demônios estavam sobre ele. É exatamente isso. E aí ele vivia gritando, uivando, urrando, sofrendo, oprimido. E Jesus, ele atravessou o mar. Ele foi, colocou os pés na praia. Quando ele colocou os pés, saiu-lhe ao encontro um homem exatamente com 6.000 demônios. Mas ao ver Jesus, os demônios simplesmente fizeram o homem se ajoelhar. E eles diziam: que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi. Jesus expulsou aqueles demônios, Jesus libertou aquele homem, Jesus fez com que o juízo dele voltasse ao normal, Jesus fez com que ele tivesse roupa, porque ele estava sem roupa, ele estava assentado, porque ele vivia correndo de uma parte para outra, perturbado, possesso. E o texto lá nos versículos 14, versículo 16 de Marcos capítulo 5, diz que ele estava sentado e em perfeito juízo, vestido e em perfeito juízo. E Jesus dele fez um missionário, isto é, Jesus só foi lá por causa de uma única alma, de uma única vida, que era aquele endemoniado. Isto é, ela tem um valor inestimável. Não é pelo fato dele estar na forma como estava, porque era o relegado pela sociedade, era o que servia de fato de escárnio de todas as pessoas. Jesus olhou para ele e ele se tornou o missionário. Aleluia, louvado seja Deus. Vá lá e depois confira Marcos capítulo 5. Eu quero dizer para você de que nós não podemos de forma alguma
tirar o propósito. Jesus esteve em movimento o tempo todo e nós estamos olhando o nosso alvo, o nosso referencial é Jesus. Não tem tempo para perder, não temos tempo para perder. Estamos passando esses 21 dias de jejum e assim o estamos fazendo não para emagrecer, isto é para passar fome. Nós não estamos aqui simplesmente porque todo mundo está fazendo, nós temos um propósito, nós queremos vida no altar do Senhor, nós queremos almas salvas, resgatadas e libertas aos pés da cruz do Calvário. No final do mês de abril, nós estaremos fazendo o nosso encontro com Deus. E você deve relacionar, colocar pessoas, estar em oração e jejum por estas pessoas, para que elas sejam encaminhadas para um encontro com Deus. Eu creio, Jesus tem muito mais para a tua vida. O link da inscrição, ele já existe e você deve participar. Não fique de fora, será poderoso demais. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu quero aqui mostrar para você o quarto. Se faltar o propósito, o berço da alma não estará completo. Então, o nosso propósito é esse que eu acabei de dizer para você. Vamos seguindo aqui. Eu me empolguei aqui e não prossegui a leitura, né? Assim fica mais claro porque Jesus, página de número 44. Assim fica mais claro porque Jesus, antes de ser assunto aos céus, nos deu uma missão que é exatamente a mesma para a qual nós fomos criados. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Aleluia, aleluia. Depois de compreender isso, faz todo sentido quando o mesmo Jesus diz que agradou a Deus dar-nos o seu reino. Lucas 12, versículo 32. Além de fazermos parte do reino de Deus, ele nos deu a missão de fazê-lo crescer. É muita graça divina para mim e para você. Preste atenção, a esta altura eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que cumprir o propósito de Deus, eu tenho que avançar, eu não posso parar, eu tenho que ter os meus alvos, eu tenho que ter vidas, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter a minha relação. E você já fez isso? Você já tem alguém no qual você relacionou para o batismo nas águas? Você não pode passar o ano sem levar alguém para as águas do batismo. Preste atenção, é vontade de Deus, é propósito de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo São Paulo disse que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas antes Paulo diz o seguinte, de que fora a ele imposta uma obrigação. Sabe o que é obrigação? Eu fui criado para isso. Qual é o sentido de ter sido criado? Qual é o sentido de ter sido gerado? Qual é o meu referencial? É o Senhor Jesus. Ele diz que eu tenho que exercer de fato um domínio. E eu vou dominar. Vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Disse Jesus. Ordenança de Jesus. Ele abençoou. E ao abençoar, ele disse, frutificai, multiplicai, povoai, isto é, eu quero muitos filhos, eu quero muitas filhas. Então, eu quero dizer para você que não é uma palavra pesada estar insistindo, estar falando para você de que a gente precisa de se mobilizar, de sair desta zona de conforto, de ficar sempre permitindo que pensamentos, sentimentos, pré-julgamentos em relação às pessoas, não vai aceitar, não vai querer, ninguém quer nada, não precisa de dizer isso. Não, a sua vida é um púlpito da proclamação do Evangelho. Em todo e qualquer lugar você tem a possibilidade de mostrar e manifestar o amor do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós estamos aqui entendendo e compreendendo que o diabo não tem poder e autoridade sobre a minha e sobre a tua vida. Você é filho de Deus, e enquanto filho de Deus você vai cumprir este propósito. E você vai relacionar pessoas para nós estarmos juntos nesta guerra e nesta batalha. Eu estou contigo. Eu estou aqui porque eu estou contigo. Eu quero orar por você. Você pode
me encaminhar, não tem problema, manda mensagens para o pastor e diga: pastor, eu tenho estas vidas aqui das quais eu vou estar orando, eu estou jejuando, eu preciso da salvação destas pessoas. Pode mandar mensagens para o pastor, não tem nenhum problema. Eu quero estar jejuando também por estas vidas. Eu tenho os meus alvos pessoais, mas eu estou aqui para poder fortalecer a tua fé e estar contigo, porque você tem o seu esposo, a sua esposa, filho ou filha, pai, mãe, irmão, irmã, vizinho, pessoa amiga, pessoa do ambiente de trabalho, não importa quem seja, essa pessoa precisa da salvação, precisa da libertação. Nós não podemos de forma alguma chegar nos céus com as mãos vazias. Quando eu era ainda criança na minha formação, eu já estou chegando aos 60 anos, e é muito interessante que os irmãos cantavam, né? E eu não sou cantor, mas eu acompanhava: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que eu lhe possa apresentar. Eu não quero de forma alguma chegar no céu e não ter nada para apresentar ao Senhor. Eu não posso de forma alguma, naquele dia, o Senhor da vinha chegar e eu não ter o que lhe oferecer. Ele me entregou talentos, eu não posso de forma alguma ter enterrado esses talentos, eu tenho que multiplicar estes talentos. Eu não posso de forma alguma ser enviado e retornar e não ter alegria, e não ter vidas, e não ter frutos. Eu preciso de ser uma figueira frutífera. Você é uma árvore frutífera. Você é amado por Deus. É o Espírito de Deus que faz através da sua vida. A salvação lhe for assegurada. Agora, esta salvação, ela precisa de contagiar outras pessoas. Entenda perfeitamente. Nós fomos salvos, a salvação ninguém tira de nós, mas tem um pequeno detalhe: o reino é exatamente para os vencedores, e ao que vencer, e ao que vencer, e ao que vencer, é só atentar para as 7 cartas lá do Apocalipse, que você vai ver exatamente a posição dos vencedores. Eu e você fomos levantados para sermos vencedores. Oremos em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui neste ato de fé, de confiança, e sabemos perfeitamente que a razão, o propósito pelo qual o Senhor nos criou, a sua imagem e semelhança, assim o fomos criados, gerados, nascidos novamente, resgatados, redimidos, foi exatamente para fazermos parte da sua família, enquanto família celestial, enquanto povo espiritual, corpo que tem Cristo como cabeça. Nós precisamos de alcançar outras vidas, tal qual assim fomos alcançados. E que não haja nenhum sentimento de preconceito, não haja nenhum sentimento de rejeição, de julgamento em relação a quem quer que seja, porque a obra é do Espírito, e é o Espírito que está em nós, é Ele quem convence o ser humano do pecado, da ruína e do juízo. A obra diz respeito ao Senhor, portanto nós repreendemos toda a fúria maligna, todos os poderes das trevas, nós repreendemos todas as cadeias das quais as pessoas estão aprisionadas, quebra-se os portais do inferno, Deus destitua principados e potestades, o espírito do vício que tem aprisionado muitas pessoas, o espírito da incredulidade, o espírito da idolatria. Deus, nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, esta pessoa que está engodada pelas paixões, pelos prazeres, pela vida mundana, que o Senhor intervenha, interfira e trabalha neste coração. Nós estamos orando e jejuando porque nós queremos ver vidas resgatadas, redimidas aos pés da cruz, no quebrantamento, sendo banhada pelo teu sangue, ó Deus, e recebendo uma vida nova. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora, onde quer que esteja esta pessoa, e aí eu estou com este irmão, com esta irmã, neste ato de fé, que tem aí as pessoas já relacionadas, ela está clamando também, colocando o nome destas pessoas diante do Senhor, que o diabo tire estas mãos sujas e fedorentas da vida destas pessoas, que estas cadeias deixem de existir e haja unção de libertação, porque foi para isto que Jesus Cristo veio. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a fúria do inferno. Em nome de Jesus, haja libertação, salvação,
transformação e o Senhor seja glorificado e exaltado. Haja paz neste coração, haja segurança, haja felicidade, haja contentamento. Nós precisamos de uma vida saudável para produzirmos e gerarmos pessoas saudáveis no Senhor, abençoadas no Senhor. Pai, conceda a bênção da cura, cura da alma, cura física, cura espiritual. Restaura, Senhor, os nossos relacionamentos, o nosso estado de emoção. Conceda ao Pai a bênção do corpo físico. Olha para a realidade financeira, econômica. Traga a bênção para o teu povo. Manifesta milagre para as pessoas. O Senhor é Deus e tem prazer em abençoar. Esta é a razão, esta é a causa de nós estarmos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba aí a bênção de Deus, para a glória de Deus Pai. Obrigado, obrigado mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu volto a dizer a você, me passe o nome das pessoas pelas quais você está orando e jejuando. Manda mensagem para o pastor. Vai fazer parte da minha relação. Você não precisa de escrever aqui, caso você não queira fazer, para não tornar pública, para preservar o nome das pessoas, não tem problema. Me manda mensagem. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar colocando no óleo da unção celestial. Ah, o Espírito de Deus é quem faz a grande obra. Bênção de Deus, bênção de Deus. Às 19 horas estaremos no prédio da igreja em oração. Este é o tempo do nosso clamor. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito obrigado e obrigado mesmo. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui. De fato, de segunda a sexta, mas amanhã eu sinto o desejo de estar aqui novamente, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Linda Silvia, um beijo para você. Bênção de Deus. Glória a Deus. Mas deixa eu ver aqui quem está. Ana Paula Silveira, bênção de Deus, a prima Nicéia, né, Tuca? Bênção de Deus, a Isabela, aleluia, a irmã Mari, a irmã Lília, glória a Jesus, louvado seja Deus. A Vanessa, o Pietro, o Hugo, glória a Deus, a Janete. Quem mais aparece aqui? O Marco, a Jéssica. Oi, Jéssica, bênção de Deus para você, aleluia. Quem entrou, quem deu um alô, eu consegui conferir. Eu sei que tem mais pessoas aí, mas eu não consigo ver, porque se você der um alô para o pastor consegue falar o seu nome aí, tá? Que Deus continue te abençoando grandemente, grandemente, né? O Jason também está aí, louvado seja Deus. Amém, meus queridos? Até amanhã, para a glória do Senhor. Haja bênção, haja paz, haja alegria, haja harmonia, haja felicidade, contentamento, e vamos proclamar o Evangelho de Jesus e resgatar e salvar vidas para o Senhor. Amém? Um beijo no seu coração.